E aí, gente, trazer para vocês o último boletim da temporada 22, né? Temporada da bruxaria. Ela saiu dia 22 agora de novembro. Aí eu resolvi colocar aqui, até porque tem muito jogador novo agora começando no Dash, né? E é bom passar essas informações. Então, beleza? Vou passar alguns pontos importantes, né? Aí vocês têm as armaduras que vão vir com essa temporada, que provavelmente vai ser oferecida por prata, né? Então, quem tiver dinheiro sobrando aí, né? Quiser investir, elas estão bonitas, realmente. Lembrando que essas não são as armaduras que vêm com passe, tá? Elas são as armaduras que provavelmente vai vir ali por compra por prata. E aí vocês têm um novo artefato que vai vir na temporada 23, que é o incensário de folha da rainha, que é esse aí. Então a partir de terça-feira, dia 28, a partir do reset semanal, esse é o novo artefato que nós vamos estar usando aí nesta última temporada da expansão Queda da Luz. E aí vocês vão ver aí que as armas mudaram, né? Principalmente para os campeões. E aí uma coisa que já me deixou aí meio triste foi que veio pistola para campeões de barreira, que eu não consigo entender por que a Band insiste ainda em pistola contra campeões. Mas enfim, tem gente que deve gostar, né? Aí tem a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta e quinta coluna. Lembrando que essa temporada o foco vai ser direcionado para a Stasi e para a subclasse solar, tá? Então, pelo que eu já dei uma lida aí, vai ser bem interessante aí, vai dar para criar umas builds bem legais aí com subclasse solar. Então fique atento aí para os vídeos que vão estar postando, né? Aí nós vamos ter arco irrefreável na próxima temporada, não vai ser mais canhão de mão. Nós vamos ter arco irrefreável. Aliás, foi fuzil de batedor na verdade, né? E agora nós vamos ter arco irrefreável. E aí nas outras colunas você tem os outros modificadores. Lembrando que conforme você vai liberando, né, vai avançando, você vai liberando essas outras colunas aí. Nós vamos ter fuzis automáticos de sobrecarga. E aí nessa temporada da bruxaria foi canhão de mão. E eu prefiro que seja fuzil automático, é bem melhor para sobrecarga. E também você vai ter outra opção para parar campeões de sobrecarga, que é o fuzil de pulso, né? Que eu também já estava esperando já que voltasse. Então, vocês vão ter fuzil automático e fuzil de pulso para escolher aí qual deles vocês vão usar para parar campeões de sobrecarga. Então, se vocês derem uma olhada aí nos modificadores, tá realmente direcionado para subclasse solar e de estase. Também deixem guardado aí um lança-foguete também, tá? Que vai ser muito útil aí nas builds aí da próxima temporada. Vai haver algumas mudanças nas habilidades, né? Vocês vão perceber aí, eu não vou perder muito tempo aí explicando essa parte aí, porque só no decorrer mesmo da temporada que a gente vai testar, que nós vamos testar e ver realmente o quão mudou, como melhorou, como piorou, tá? Então não adianta passar essa informação agora para vocês, mas fica aí lá no site da Band, né? Pelo aplicativo da Band também, o Destiny Companion, você tem todas essas informações, se você quiser dar uma lida lá. Então eu quis trazer para vocês as mudanças das armas contra campeões que teve. Aí na parte de sobrevivência, nós vamos ter algumas alterações na malha tecida. A malha tecida, que ela é utilizada na subclasse de filamento, né? Vai ter uma alteração aí. E na parte de restauração, que é utilizada ali mais na subclasse solar, também vai ter uma alteração, então fique atento. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas builds que foram criadas na temporada 22 e 21 provavelmente terão a necessidade de ser atualizadas, tá? Então terão que ser atualizadas. Então fique atento, porque se você usar uma build da temporada retrasada, agora a temporada 23, você vai perceber que muita coisa não vai funcionar. Então fique atento. Então teve alteração na parte de restauração e teve alteração na parte da malha tecida. Então, principalmente quem gosta de jogar com Titã, com Elmo de Lorelei,
pode rever aí a build aí que com certeza não vai funcionar com tanta eficiência, beleza? Teve também alterações aí na parte do devorar aí, né? Na parte subclasse de vácuo, mas eu não foquei muito nessas informações aí. Então vai ter, como eu falei, mudanças de habilidade, né? Então, depois que você tiver mais um tempo, você dá uma lida lá, tranquilo? A outra parte que eu queria trazer para vocês daqui realmente é a parte das armaduras exóticas. Algumas armaduras exóticas tiveram mudanças e vai ser bem legal testar elas assim que a temporada começar para ver realmente se dá para levar elas assim para um anoitecer. A parte do martelo, quem estava acostumado com o martelinho, né, que você jogava e recuperava a habilidade 100% de volta, também teve alteração. O pessoal que estava empolgado aí com o estandarte de guerra aí da subclasse de filamento do Titã também teve alteração, tá? Então fiquem atentos nisso daí. A gente só vai poder dizer realmente se ficou ruim ou não testando, tá? E aí a parte do martelo de arremesso que eu falei para vocês, que é aquela habilidade do corpo a corpo do Titã, teve alteração. E o Sol Invictus, né, também teve alteração também. Então você que estava acostumado a jogar o martelinho, correr, pegar e já recuperar 100%, teve essa mudança, não vai recuperar mais assim. O Sol Invictus, que demorava um pouquinho mais aquela chama no chão também, não vai demorar tanto assim. Então provavelmente o Titã, não sei se vai ser mais viável jogar com a subclasse solar, mas vamos ver, né? E aí teve mudança no posto do Resplendor e Guarda do Amanhecer. Na minha opinião, a Guarda do Amanhecer do Titã já estava uma porcaria, né? Não servia para nada. E agora eles vão alterar aí o tempo de carga da Guarda do Amanhecer, que é a famosa bolha, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ficar. E aí a mudança que todo mundo estava esperando, as alterações na parte na subclasse de Estase. Eu estou muito empolgado para testar as mudanças que vão ter, que vão acontecer na temporada 23. Provavelmente, com certeza, eu vou estar refazendo, testando e vou estar postando todas as minhas builds de Estase com Titã, com Arcano, com Caçador, né? Teve muita mudança aí nos aspectos, aí nos fragmentos aí da subclasse de Stasi. Então você que gosta, né? Fiquem atentos a essas mudanças aí, beleza? Algumas mudanças que tiveram aí que nos fragmentos vão beneficiar aí a construção das builds de vocês, né? Quem está com dificuldade de alcançar 100, resiliência, 100, força, essas alterações aí até que vai beneficiar, né? Porque, por exemplo, se você colocar dois fragmentos ali que lhe dê mais 20 de resiliência, né? Aí você pode pegar os 20 que você estava dedicando à resiliência e colocar em outro atributo, intelecto, disciplina para você. Então, assim, teve mudança nas supers, teve mudança nas granadas, teve mudanças nas habilidades de corpo a corpo. E aí é aquela situação que eu já falei, a gente só vai poder realmente dizer se foram ruins ou não, se foram boas ou não, fazendo o teste na íntegra, né? A partir do lançamento aí da nova temporada. O que eu posso afirmar é que todas as builds que foram criadas até a temporada 22 provavelmente não funcionem mais como antigamente, né? Aquelas builds que você jogava granada com mais frequência, do arcano, do caçador, até mesmo a de filamento, a subclasse de filamento do caçador, quem estava usando aquele clone, né, de filamento, eu espero que ainda funcione. E por fim, né, chegando aí as mudanças para as armaduras exóticas, como eu falei no início do vídeo, vocês vão perceber aí que teve algumas alterações para alguns exóticos do caçador, do titã e do arcano. Passei só fazer uma prévia para vocês. A lasca de Galanor teve mudança, a espata ofídica teve mudança, a pisante que eles mexeram e ficou uma porcaria na temporada da bruxaria. Eles voltaram atrás em algumas mudanças e adicionaram mais resistência quando o caçador estiver no ar. Então agora vale a pena você usar essa perna exótica do caçador pisante, tá?
É sempre assim, né? Eles mexem numa temporada e depois voltam de novo e mexem de novo. Então fazer assim um breve resumo de quais são as armaduras que sofreram aí, que vão sofrer, né? Que sofreram na verdade mudanças, e isso que talvez aí valha a pena aí fazer testes aí para criar builds aí. Eu vou estar postando para vocês aí. Então pro caçador a gente teve aí Lascas de Galanor, Espatofídica, Espatalfídica e Pisantes. Beleza? Ainda teve outras armaduras também ainda do caçador ainda que tiveram alteração. Para você que não sabe, a Pisantes, essa perna exótica do caçador, ela consegue fazer com que o caçador consiga dar um pulo bem mais alto, tá? Caso você ainda não tenha experimentado ela, eu recomendo que você vá atrás dela. Principalmente para você que é novo jogador. Tivemos alteração também na mangas de Mecanheiro, os Bombardeiros, Guerra do Tritão e Falcão Noturno Celestial, tá? Os Bombardeiros é uma armadura exótica que eu vou estar testando. Ver se realmente agora vale a pena fazer build de estase, principalmente de estase com ela. A Garra do Tritão é um braço exótico que eu não tive interesse, assim, de... Na verdade, eu nem fui buscar ela ainda, nem tenho ela. Mas para quem é fã dela aí, fica atento também aí nas mudanças que teve. Para o Titã, nós tivemos mudanças na exótica Clausura do Rompimento, que é um torso exótico que eu também vou estar fazendo teste. Carícia do Deus Vermicular, isso é uma exótica que eu não vou estar verificando, mas o pessoal que gosta de jogar, principalmente no modo solo aí, né, usa bastante. A Grevas do Peregrino. Sintóceps também é outro braço exótico do Titã que teve mudança que o pessoal gosta, né? O pessoal que gosta de jogar solo. Rastro em cinzas e cicatrizes preciosas que o pessoal estava usando aí com estandarte de guerra também teve mudança, tá, gente? Então fique atento nas builds que vocês criaram na temporada 22. Revejam todos os mods, todos os fragmentos e aspectos que vocês estavam usando. Pro Arcano, nós tivemos mudanças nos Cíncelos Invernais, que foi um exótico que também não serviu para nada, né? O Elmo de Felwinter e o Véu de Apoteose, que é um exótico que veio lá do Destiny 1, que eu nunca gostei e continuo não gostando do Destiny 2. Mas os Cincelos Invernais e o Elmo de Felwinter eu vou estar fazendo teste de build. E aí a grande mudança também que eu estava esperando é para essas armaduras do culto eterno, né? Titã, Arcano e Caçador, cada um deles tem um braço exótico desse aí, no qual você tem 3 opções de mod para colocar, tá? Lembrando que nesse braço você consegue colocar um modificador que quando você finaliza campeões e mini-chefe, você gera munição pesada para o seu esquadrão, tá? Então, eu tô na expectativa aí deles aí para fazer os testes de build, tá? Então aí, ó, gente, finalizando o vídeo, teve várias mudanças nos modificadores, né? Que nós usamos na perna, na capa, na marca, no voto, no torso, no braço, na cabeça. Teve muita mudança. E na verdade muito nerf, né? Então assim, build que você tinha criado para gerar mais granada provavelmente não vai estar mais servindo agora, depois dessas modificações. Mas vamos testar, né? Pode ser que não, mas pelo que eu estou vendo aqui é teste. Então todas as builds que eu fiz aqui no meu canal eu vou refazer de novo. E aí, um outro detalhe importante para a nova temporada é o buscador de esquadrão. Sei que tem muita gente reclamando que jogar Destiny sozinho é ruim, que não consegue encontrar esquadrão. Então, a partir aí da próxima temporada, vocês vão ter essa opção. Lembrando que a temporada termina dia 28, tá? De novo, tá? Lembrando vocês. E é isso, gente.